Olá, meu nome é Rúbia, eu sou coordenadora do curso de Ciências Contábeis da FAUSB, Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão. E nós estamos inaugurando hoje o programa FAUSB Entrevista. Foi uma ideia dos 3 coordenadores, eu, o Bittencourt, a Adriana, dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, os coordenadores. E a ideia é trazer temas atuais, inerentes a tudo que a sociedade tem de temas importantes hoje em dia. Então, a ideia foi contribuir com a sociedade, contribuir com os nossos alunos, com os nossos professores, com os nossos amigos, todos que queiram aproveitar essa importância de debate, de pesquisas científicas. Então, a ideia é trazer à comunidade acadêmica da FAUSB temas inerentes e relevantes para a sociedade, que contribuam com a sociedade atual, contemporânea. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Adriana, coordenadora do curso de Direito da FAUSB. Estamos aqui para apresentar o nosso novo programa, que é FAUSB Entrevista, onde nós teremos entrevistas com professores, com egressos, tratando sempre de assuntos relevantes, assuntos atuais. E queremos convidar você a participar, assistir os nossos programas, serão semanalmente. E serão de muito interesse, serão muito interessantes, terão grande relevância na atual circunstância que nós vivemos. Muito obrigada. Boa tarde a todos, eu sou o professor Bittencourt, sou coordenador do curso de Administração da FAUSB e sou também o apresentador do programa FAUSB Entrevista, que nós começaremos a partir do dia de hoje com assuntos muito interessantes e que nós vamos divulgar à comunidade acadêmica. Muitos professores e muitas pessoas que têm o conhecimento da área acadêmica e de assuntos importantes relacionados à população estarão aqui. Eu quero dizer para vocês que a missão do professor, qual é a missão de um professor? O professor, ele tem um poder inerente a ele, que é o grande poder de transformar a vida das pessoas. De fazer com que uma pessoa saia de um estágio e chegue a outro por suas próprias forças, sem ganhar nada de ninguém. Esse é um poder que o professor tem de transformar a vida das pessoas. E sendo assim, eu vou utilizar de uma parábola antiga, e que talvez vocês conheçam, que fala justamente do mestre, do professor. Num reino muito antigo existia um rei com um império muito vasto, um rei muito rico, e esse rei recebeu de um outro rei amigo seu 2 águias, uma águia negra e uma águia branca. O rei então se colocou a fazê-las voar, a ensiná-las a voar. E o tempo passou e um belo dia ele saiu na sacada do seu castelo e viu aquela águia negra linda, pairando no céu, voando. Ele rapidamente voltou os olhos para a águia branca, que estava ali estagnada, parada, inerte. Ele desceu, reuniu os súditos e disse: dou a metade do meu reino para quem fizer essa águia voar. Todos tentaram, todos buscaram e correram, e um belo dia, depois de um tempo, ele sai novamente na sacada do seu castelo e enxerga aquela águia branca, linda, pairando no céu, voando. Ele desce rapidamente, reúne os súditos e diz: quem? Quem conseguiu isso? Eu, o rei. Eu, o poderoso, não consegui. Do meio da multidão sai um velhinho, um ancião, que se aproxima e diz: meu rei, eu nada fiz. Eu simplesmente levei a águia à mais alta árvore e a coloquei no mais alto galho. E lá, quando ela estava inerte, eu cortei o galho, para que ela soubesse que poderia voar sozinha. Essa é a missão do professor. Essa é a missão do mestre. E nós, da FAUSB, e nós no programa FAUSB Entrevista, estamos aqui para cortar o seu galho. Basta que você queira voar. FAUSB Entrevista. Boa tarde a todos, estamos aqui diretamente do estúdio da FAUSB para o primeiro programa FAUSB Entrevista.
É um programa bastante interativo, bastante novo, com assuntos e com dilemas que acontecem dentro das situações onde nós vivemos no Brasil. Hoje e sempre. São vários assuntos que nós vamos discutir aqui. Esse programa vai ao ar semanalmente nos canais de YouTube e nas redes sociais. Esperamos que vocês estejam presentes assistindo esse programa. Hoje nós recebemos aqui o professor mestre Fernando Roberto Santos, que é nosso professor no curso de Direito aqui da FAUSB e que nós vamos ter uma conversa. Então, muito bem-vindo, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. E a partir de agora eu gostaria de fazer alguns comentários e que o senhor pudesse nos trazer alguma coisa que o senhor já tenha verificado nesse meio e justamente do que está acontecendo agora, nessa situação de pandemia. Então, boa tarde, Bittencourt, a todos que estão nos acompanhando, né? Com imenso prazer que a gente vem participar desse programa. Na verdade, colaborar, é uma forma a mais que a gente está, além das aulas, né? A gente está trazendo mais informações vinculadas às nossas disciplinas, que no caso, por exemplo, que eu tenho trabalhado bastante, a disciplina de Direito Constitucional, e que está ligado a questões que nós vamos estar tocando agora, né? Tá certo, exatamente. Isso é para a gente poder abrilhantar um pouco mais, né, a parte acadêmica, isso não só dos nossos alunos, para conhecimento geral da população, de tudo que a gente pode fazer pela sociedade. Eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, professor, nessa situação de cidadania em tempos de pandemia, enfim, é um assunto muito relevante no momento, porque nós precisamos ter uma ideia do que nós temos em termos de direito, né? Sim. Então, levando em conta o nosso sistema federalista, pode-se afirmar que a atual disputa entre o governo federal, estados e municípios por uma preponderância nas ações contra o Covid-19 caracterizariam uma crise, professor? Então, é muito pertinente essa questão, Bittencourt, porque, assim como estudioso, né, e professor na questão do federalismo, não acredito que seja uma crise em si, mas sim o exercício do federalismo. É que durante muito tempo, desde a proclamação da República, né, nós vivemos em um federalismo, mas muitas vezes não o exercemos na maneira como ele deveria ser. E me parece que é um momento histórico que nós estamos passando, em que as relações federalistas elas estão sendo colocadas à prova, né? Quando o governo federal ele faz esses movimentos e querendo preponderância frente ao município e aos estados, na verdade, quando há essa reação, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de garantir exatamente o exercício dos entes federais dentro da nossa federação. Não veria como uma crise, veria como um bom sinal de reforço dessas relações das instituições dentro do federalismo, né? Eu acredito que seja isso. Bom, professor, é exatamente isso que a gente tem falado, justamente esse embate, ele é um embate bastante vigoroso, né? É um embate que a gente tem acompanhado aí com os olhos bem atentos, né? Mas que eu acho que o Brasil tem condições de se colocar dentro da democracia em todos os aspectos, né? Isso a gente acredita bastante. Eu também tenho muita crença nisso, Bittencourt. Eu acredito que a história é feita desses embates, né? E esses embates ele deve servir para nós como um momento de crescimento. E eu acredito que todo mundo, é até meio chavão que eu vou falar, mas a verdade é que todos nós não vamos sair as mesmas pessoas. E não sairemos iguais. Não seremos iguais não. Após essa crise. E eu digo mais, né, professor? Tudo que a gente tem aprendido nos últimos dias, que é justamente se reinventar através dos meios digitais para dar uma aula, isso eu sei que o senhor tem feito com a maestria. Então, esse tipo de coisa faz com que a gente tenha também um crescimento. Né? Com toda certeza. Os próprios alunos, a gente tem sentido isso também por parte deles, né?
a gente até achávamos que teríamos uma resistência maior, né? Mas a gente vê que está havendo um ganho, um aprendizado com ferramentas novas. E nós mesmos, professores, nós estamos nos desdobrando, mas trazendo mais um instrumental para nós. Porque é um momento que nós temos que estudar para levar essas ferramentas para esses alunos. E está sendo uma experiência inigualável. Muito bom, muito bom. Realmente estão se superando todos os professores do Brasil inteiro hoje, trabalhando, e principalmente os nossos professores aqui da FAUSP. Outra pergunta, professor, na sua opinião, qual o saldo para o Pacto Federativo Brasileiro que a pandemia Covid-19 deixará? Então, aí essa pergunta eu acho muito boa, porque está linkada à oportunidade. Eu acho que nós temos uma oportunidade de vez de colocar em prática aquilo muito que a gente assegurou na Constituição e fazer agora tornar realidade, né? Que estados, municípios e União possam trabalhar juntos, por exemplo, na questão da saúde, na ampliação, no revigoramento do SUS, né? Que o SUS é uma legislação elogiada no mundo todo, né? E que tem tudo para efetivamente dar certo. E agora, com tudo que está acontecendo, é a possibilidade de a gente sair melhor, levar, de fato, a universalização da saúde para todos os cidadãos e com qualidade. Porque está sendo uma prova de fogo, e eu digo assim, para o povo brasileiro, né? Nós estamos demonstrando também uma força absurda nesse momento de pandemia. Isso que o senhor falou é muito interessante, né, professor? Porque o SUS ele está tendo uma revitalização, ele está se reorganizando num momento de pandemia, né? Exatamente. Então, assim, estão aparecendo os recursos que já deveriam estar no período corrente, começam a aparecer e começa a se colocar outras ideias dentro do sistema. Eu acho isso também muito válido. Eu gostei muito da situação, não gosto da pandemia, é claro, mas há um aprendizado, há de se tirar um aprendizado de tudo isso. Sim, eu gosto até mesmo como historiador, né, a gente faz essas análises lembrando de outros momentos históricos em que a humanidade, né, porque na verdade a humanidade está passando por essa pandemia, e onde a humanidade saiu melhor, né? Cresceu, por exemplo, a gente pegar, não ficaria na questão da gripe espanhola, que também dizimou 50 milhões de pessoas no mundo todo, mas a própria Segunda Guerra Mundial, né? Que foi um conflito de 6 anos, envolveu praticamente o mundo todo, e o saldo foi extremamente positivo. Soube desenvolver dentro do conflito, que é isso que eu acho que nós vamos ter que aprender, né? Porque nós temos uma geração, importante também falar, Bittencourt, que nós temos uma geração também que nunca passou por isso, né? A nossa geração já passou por grandes crises, né? Hiperinflação, né? O dinheiro não valia nada, exatamente, né? Aquela dificuldade da nossa geração. E essa geração, ela nasceu no momento em que o Brasil vinha colhendo, né? O fruto depois de uma certa estabilidade. E agora vem uma prova para mostrar, né, a força dessa geração. Exatamente, uma prova forte, né, para esses jovens. Muito forte. Que estão tendo a oportunidade de passar por uma situação bastante grave, é claro, mas que vai fortalecer bastante todas, até mesmo as relações, né, as relações humanas, as relações de comércio, isso tudo vai mudar bastante, né? Sim. Eu vejo, assim, eu acho que o senhor concorda comigo, que por um tempo as relações em casa eram bem difíceis, né? Existia uma relação digital com os amigos, com os conhecidos, mas a relação interna para sentar numa mesa e conversar, ela praticamente não existia. E hoje ela já está bem mais fácil de acontecer, né? Exatamente, acho que é a tentativa agora de a gente tentar casar, né? Aquilo que era mais, como você está dizendo, o ato de você compartilhar a mesa, a conversa, né? Com esse mundo digital. E está mostrando que não precisa descartar o outro. Um precisa deixar de existir para existir o outro. Exatamente, né? Um é complementar ao outro. E aí esse momento vem para essa reflexão de que a gente pode usar os meios digitais, como nós estamos usando, né? Para uma melhor vivência entre os seres humanos e não para um afastamento. Exatamente. Né?
Professor, e com relação às políticas públicas, o senhor acredita que essa atual pandemia ela vai forçar uma nova postura dos governos, no sentido de criar uma nova perspectiva na sua realização junto aos cidadãos? Então, eu tenho esperança, né? Eu sou muito esperançoso de que, inclusive isso que já está acontecendo, nós estamos vendo exemplos já dentro do nosso Brasil, não só do Brasil, mas dentro de outros países a gente vem acompanhando, a postura de certos líderes, né? No sentido de mudar isso, de trazer de novo, porque a gente estava falando de afastamento, né? O que a gente estava ocorrendo até antes da pandemia era um afastamento das pessoas, da política, da participação pública, exatamente, né? Da cobrança, da política verdadeira, saudável, né? E agora a gente está vendo que esses novos governantes estão se reinventando também, porque eles sabem que, voltando a falar do federalismo, o federalismo nosso é cooperativo. Então, quer dizer, para o nosso desenvolvimento, para o crescimento, o município ele precisa estar em interligação com o Estado e com a União. Né? Não dá para a gente ficar nessa concorrência. Certo. Nós moramos num município, afinal. Exatamente. No município que nós moramos, que vivemos, que construímos nossas relações. Então, eu acredito que para as próximas eleições, ou até agora nesses mandatos que ainda estão em vigor, há necessidade de se reinventar. Reinventar, que até, Bittencourt, falando assim, que eu sempre senti a falta disso, né? Dos políticos que trazem coisas novas. O povo está esperando isso. Né? Não é só justificar que o orçamento é baixo. Exatamente. Né? É preciso... O poder criativo. O poder de buscar as coisas através de... E às vezes de recursos pequenos que você tenha, que você pode desenvolver um trabalho bem legal. E às vezes o trabalho com comunidades, o trabalho em conjunto com outras empresas. E exatamente. Isso falta às vezes um pouco. Mas, professor, eu gostaria de agradecer a sua presença. Nosso assunto foi muito pertinente para o momento. Acho que nós sairemos bem melhor, como nós já dissemos, dessa pandemia. Agradeço muito a sua participação aqui no FAUSB Entrevista. Queria dizer a todos que nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com o próximo bloco com mais uma entrevista. Então, professor, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. FAUSB Entrevista. Bom, boa tarde a todos. Voltamos agora para o segundo bloco do FAUSB Entrevista. Os assuntos que nós vamos trazer para todos vocês são assuntos extremamente interessantes e principalmente para o período de agora. Então, essa é a segunda entrevista do programa e nós estamos recebendo aqui a professora mestre Kátia Hartmann, professora na área de História, atua na FAUSB nos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito, com as disciplinas de Sociologia, Antropologia, Filosofia e Ética Profissional. Então, seja muito bem-vinda, professora, ao nosso estúdio e começamos aqui o segundo bloco, a segunda entrevista do FAUSB Entrevista. Professora, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui, justamente nesse tema que nós fizemos uma entrevista anterior com o professor Fernando, e o tema que a senhora nos trouxe ou nos indicou realmente é muito interessante, que é o mundo pós-pandemia e as relações pessoais. Com esse problema todo que acontece mundialmente hoje, como que a história nos ensina a lidar com a pandemia do Covid-19? Bom, boa tarde, professor, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui hoje para a gente bater esse papo, né? Sim. Trocar um pouquinho de informações a respeito disso. E a história nos mostra um pouco a respeito de outros acontecimentos que têm uma base que pode ser comparada, né, ao que a gente está vivendo hoje, como a primeira grande pandemia é a peste negra, né, no século XIV. A gente vê muito do que tem acontecido, que tem vivenciado a nossa cotidianidade, e isso então se reflete na história. Sim. A peste negra foi a primeira, nós tivemos também a gripe espanhola, bem no início do século XX, né? Nos anos 1918, já no finalzinho Sim. da Primeira Guerra Mundial, o mundo já estava em reviravolta por causa de uma guerra, e ainda vem
uma outra doença, né? Uma pandemia que mata aí mais milhões de pessoas. A gente teve recentemente a SARS em 2003, que já teve uma implicação um pouquinho menor do que a gente vê hoje. Inclusive, logo que começa as discussões em 31 de dezembro de 2019, através exatamente disso que a gente chama hoje de Covid-19, a primeira coisa que a história fez de comparação foi com a SARS, em 2003. Porém, o número de contaminados pela SARS foi muito menor. Então, a gente não tem um parâmetro muito próximo para comparar o que a gente vive hoje. Realmente, esse ano de 2020, ele é um ano único depois do século XX, no século XXI. Então, a gente está vivenciando algo que é muito novo, mas que a história, sim, pode nos mostrar com exemplos bons como fazer para sair dessa situação. Isso é interessante. Eu estava falando com outro entrevistado há pouco tempo, professor, que justamente nessa situação nós estamos vivendo um período bastante histórico para nós, que vai ficar guardado na nossa mente e nós vamos ver isso mais à frente contado pela própria história, que é um período totalmente diferente, né? Então isso é um período para que nós possamos nos reinventar, né, em várias maneiras, em todos os mercados, as relações pessoais, principalmente aquelas que a gente fala que estavam um pouco de lado, aquela relação familiar, aquela relação de sentar à mesma mesa para fazer uma refeição, porque cada um fazia no seu horário, cada um ia para um lado, as redes sociais sempre muito cheias, mas o convívio em casa era difícil. E essa pandemia trouxe uma das coisas que era retornar esse convívio. Isso é bastante interessante. Então, a pergunta que eu queria fazer é como que essa doença pode mudar o comportamento da humanidade? Perfeito, professor. O mundo, ele muda devagar, mas alguns fatores fazem com que as mudanças sejam aceleradas. Na história, nós dizemos que são 3 fatores. O primeiro é uma guerra, o segundo, uma revolução e, por último, a doença. Então, a gente vai ver os contextos de sociabilidade mudarem completamente. Muitas das coisas que a gente já sentia de diferença no nosso cotidiano, elas vão mudar bruscamente após a passagem desse período de isolamento, após a passagem desse período de quarentena. E aí, a gente vai retomar questões de sociabilidade de forma muito diferente que a gente estava tendo anteriormente. Vai mudar também questões de ética, vai mudar também questões políticas, econômicas. A gente vai ver uma transformação social radical, que já havia começado, mas que estava numa mudança lenta, vai se acelerar. Claro, a gente sempre brinca, né, professor? Nós, historiadores, a gente não tem uma bola de cristal para prever o futuro. Prever o futuro. Eu não posso dizer isso sendo que vai acontecer exatamente assim. Mas pode se embasar naquilo que já aconteceu para que se possa ter uma ideia do que vem pela frente. Exatamente. Né, a gente supõe a partir de dados que a gente já tem anteriormente. Inclusive a questão da escola, professor. A gente vê a tecnologia invadindo o ambiente escolar, o ambiente educacional, há algum tempo. Porém, muitas escolas, muitos ambientes, existindo algumas mudanças tecnológicas. Agora, não temos mais alternativa. A gente não tem mais como vencer a tecnologia. A tecnologia está aí e a gente precisa lidar melhor com ela. Professora, sobre esse assunto eu estava falando, nós tivemos até um programa esses dias, falando sobre a Revolução 4.0, que foi uma tônica em 2019 aqui na FAUSB, justamente pela evolução dos mercados, pela diferença do mercado digital, que muitas pessoas ainda não tinham isso, tinham suas empresas, tinham a dificuldade. A senhora acha que esse mercado realmente está mudando e o Covid, essa pandemia, veio realmente para estabelecer que as pessoas precisam estar dentro do mercado digital hoje? Sim. Com certeza, professor. A gente já vê muitos especialistas dizendo que haverão 2 novas exigências obrigatórias para os profissionais nos próximos anos. O primeiro é saber lidar com a tecnologia e o segundo, o uso da língua inglesa. Apesar de já termos há algum tempo a exigência da língua inglesa, ela não era um fator tão predominante quanto vai ser agora. Então, o profissional que vive agora a sua formação e que talvez também esteja passando por uma modificação
modificação na sua profissão, ele vai ter que se adaptar. Vai ter que se adaptar. Além disso, a gente diz, um conceito sociológico que está surgindo nesse momento, é o fetiche da presencialidade. O que antes a gente tinha como reunião de trabalho uma obrigatoriedade de ser realizada presencial, percebem-se as empresas agora que já podem realizar à distância. À distância. Nós temos vários equipamentos, vários instrumentos que permitem agora, à distância, fazermos reuniões, realizarmos reuniões, tomarmos decisões do mesmo jeito que seria tomado, sem a necessidade do presencial. É uma tônica, é uma máxima. Muitas dessas mudanças que a gente vive hoje, até o cuidado maior com a nossa saúde, o uso de máscaras, o cuidado com a higiene, a lavagem de mão, já aconteceu lá na peste negra no século XIV e está retomando hoje. Então, muitas empresas, inclusive, estão investindo no ramo da produção de máscaras, acreditando que assim como é na China e em países da Ásia, o Brasil e os países do Ocidente também irão aderir. A essa tônica de uso de máscara e de cuidados muito maiores com a saúde. E isso aparece também aí outras opções, né, professor? As pessoas vão... E para falar sobre isso, a senhora tocou numa coisa muito interessante, que é o se reinventar. Está passando um período e nós somos privilegiados, é claro que a gente não gosta dessa pandemia, mas somos privilegiados porque nós estamos passando por uma mudança onde as pessoas precisam se reinventar. E eu gostaria de perguntar para a senhora como que os profissionais de educação estão reagindo ao distanciamento social, novas formas de ensino e aquele cuidado com a saúde mental. Como é que está sendo isso? Então, professor, essa questão é um ponto-chave importantíssimo nesse momento. Como o senhor bem falou, nós estamos numa posição privilegiada. Nem todos os profissionais ou a maioria das pessoas da nossa sociedade tem condições de trabalhar remotamente, de estar se cuidando. Sim. Então, quando a gente fala de saúde física, os professores, os profissionais da educação têm essa responsabilidade e estão tendo o privilégio de manter-se distanciados, o que não é uma realidade social no Brasil. Porém, o que vem, a carga emocional que vem e que está acarretando o trabalho desses profissionais é uma carga nunca antes imaginada. Essa reinvenção coloca os profissionais numa situação, por vezes, complicada. Muitos não têm aí o cuidado com a tecnologia, muitos não têm, inclusive, equipamentos tecnológicos adequados para fazer as suas gravações de aula, as suas aulas ao vivo. Além disso, nem todas as instituições fornecem esse equipamento adequado. Isso é algo importantíssimo aqui nas nossas instituições, na FAUSB, na FAUC e na FCR. Toda essa preparação ambiental, a tecnologia à disposição dos professores, mas a maioria não tem esse benefício. A maioria está tendo que se reinventar ao mesmo tempo que vive uma instabilidade, o medo, não só da doença, não só da sua vida, da saúde, mas também o medo econômico. Quando a gente diz aí a crise econômica que o Brasil já vivia e que vai viver de forma mais devastadora ainda, a gente não precisa colocar aí em separação a vida e a economia. A gente precisa buscar aí soluções que equilibrem essa balança. Exatamente. Nessa tônica que a senhora está falando aí, os professores também se reinventaram, pela minha visão, quase tendo que usar muito da psicologia com seus alunos, porque os seus alunos também sofrem isso. Sim. O isolamento, para pessoas que estavam sempre em torno de outras ou estando na faculdade, esse isolamento ele causa uma certa depressão. E os professores também têm que agir com uma certa psicologia para poder ter esses alunos em sala, online, ou enfim, fazendo o trabalho que tem que ser feito. Mas eu vejo um ponto extremamente interessante aí. Me parece que com a evolução, logo no início era um pouco mais difícil, mas com a evolução de semanas para cá, os alunos estão se adaptando melhor. Os professores estão se adaptando melhor. Mas nós temos um profissional que é extremamente concorrido hoje. E eu queria lhe perguntar, qual é a situação hoje dos profissionais de saúde?
Quando eu digo, professor, que nós estamos numa situação privilegiada, é exatamente porque nós conseguimos nos isolar. A gente pode entender esse momento que vivemos, essa pandemia, como um momento de guerra. E quem está à frente dessa guerra, quem está cuidando de nós, são os profissionais de saúde. Infelizmente, é uma realidade no Brasil, mas não só no Brasil, em muitos lugares do mundo também. Os nossos profissionais na linha de frente desta guerra não têm as melhores armas. Eles estão muitas vezes descapacitados, muitas vezes sem o acesso a equipamentos de segurança, muitas vezes executando jornadas de trabalho imensas, exatamente, que extrapolam o limite e muitas vezes sem ter nenhum lugar para descansar. Por quê? O risco e o medo de levar uma infecção para sua casa e para sua família não está sendo assegurado pelo governo e nem pelas instituições privadas para que esses profissionais tenham o descanso necessário, que seja num hotel, que seja num outro lugar, que não leve esse risco para a família. Sem contar que os números de mortes que somam-se aí mundialmente, a gente tem uma porcentagem muito grande dos profissionais de saúde. Exatamente. Esses profissionais, pelo meu entender, professora, eles estão realmente numa guerra. E nem assim, nem os melhores sistemas de saúde no mundo podiam contar com uma coisa tão repentina e tão voraz como essa. Então, acho que nós estamos reinventando muitas coisas e sairemos muito melhor, muito mais fortalecidos. Eu queria lhe fazer uma pergunta, uma coisa bem interessante assim, quais são as transformações que podem implicar a ética profissional nesse momento? Isso. Todas essas questões, elas implicam na nossa vida profissional. Tudo que acontece no nosso cotidiano. Aquilo que o Mário Sérgio Cortella fala de ética do cotidiano, já falamos aqui, muitos comportamentos diários irão mudar. Se o cotidiano muda, consequentemente a ética profissional também muda, também se altera. Também. Nós temos uma briga aí há muito tempo com a sustentabilidade. Uma sustentabilidade não somente ambiental e ecológica, mas uma sustentabilidade financeira e uma sustentabilidade social. Surge agora o termo sustentabilidade ética, que se caracteriza e que se relaciona muito bem com esse período e com esse momento. De que forma as empresas devem agir para que encontrem uma sustentabilidade ética, tanto para seus clientes, quanto para os fornecedores, quanto os seus profissionais. Então, existem aí muitos historiadores, sociólogos e pensadores que estão comentando a respeito da forma com que eticamente as empresas precisam lidar com seus profissionais. Nesse momento é importante resguardar a saúde, mas resguardar também a economia. Então voltamos ao ponto de equilíbrio, aquele ponto que é importantíssimo, de economia e de vida, para que tudo isso se mantenha da melhor forma possível. Até porque se não existem pessoas, se não existem vida, não teremos mais economia. Então é necessário sim, nessa ética profissional agora, reinventá-la, buscando uma sustentabilidade ética que seja positiva para todos os campos da profissionalidade. Isso mesmo, professora. Olha, eu gostei muito da conversa com a senhora, né? Estamos à disposição nesse programa que é o FAUSB Entrevista. Agradecer a presença da professora Kátia Hartmann, uma professora renomada no meio acadêmico do estado do Mato Grosso. Temos o prazer de trabalhar, eu tenho o prazer de trabalhar com a senhora aqui e nas outras faculdades, e agradeço a sua presença, professora. Eu agradeço imensamente de estar com vocês, de receber esse convite, e estou sempre à disposição também para trocarmos ideias, para conversarmos, porque é isso que, neste momento, é muito importante, é muito válido. Mantermos as nossas relações, mesmo que sejam agora um pouco mais distantes, mas manter o debate, manter o diálogo, conversar, trocar opiniões, construir argumentos e construir conhecimento. É assim que nós devemos seguir o nosso cotidiano. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora. Vamos para um rápido intervalo agora e retornamos daqui a pouco com mais uma entrevista no terceiro bloco. Boa tarde. FAUSB Entrevista. Então, voltamos agora ao terceiro e último bloco do FAUSB Entrevista.
Estamos recebendo aqui o professor Gabriel Plácido, um professor também de renome no cenário acadêmico do estado do Mato Grosso. E o professor Gabriel é contador e ele vai falar um pouco para a gente como será o trabalho, como será o papel do contador pós-pandemia. Muito boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao nosso programa FAUSB Entrevista. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Professor, nos fale um pouco sobre a situação atual, como a situação atual tem afetado o profissional de contabilidade. Na realidade, a pandemia, né, que não é um assunto em voga, não tem como não ser, né? Realmente tem afetado toda a humanidade, não somente os profissionais, mas todos. E a profissional de contabilidade faz parte. E estamos, como profissionais, tendo que rearranjar a vida, os procedimentos, e isso tem sido muito trabalhoso para todos nós, profissionais. Exatamente. Nós conversamos agora há pouco com o professor Fernando e com a professora Kátia Hartmann, exatamente sobre isso, como que nós estamos nos reinventando enquanto profissionais e principalmente profissionais na área do ensino, né? Porque nós tivemos que rearranjar, como o senhor falou, reinventar um modo ao qual a gente não estava preparado, né? E o profissional de contabilidade também está nesse meio de ter que se reorganizar até para que ele possa levar a melhor assessoria para os seus clientes, né? Então, assim, o que ele pode fazer nesse momento para lidar com tudo isso, para organizar isso tudo? Dois aspectos importantes. O primeiro é a questão do próprio trabalho dele como profissional. Dentro do escritório, ou então dentro da empresa que ele trabalha, ele precisa rever o trabalho dele. Quem tem dificuldade de trabalhar com sistemas ou na parte de à distância, com vídeos, vai ter que rever, por exemplo, esse conceito. Vai ter que aprender a reaprender, podemos dizer assim, né? Então, isso faz parte da vida. Tem um pensador francês que falou assim, que a única coisa imutável para o ser humano são as mudanças. E caiu no nosso colo, na nossa geração, essa mudança, que deve ter sido terrível também, em 1918, que houve a pandemia da gripe, chamada gripe espanhola, e houve uma mudança terrível. Lógico que talvez não é da nossa época, a gente não tem essa noção, não vivemos naquela época, mas com certeza afetou a humanidade. E hoje também não é diferente. Então, o primeiro aspecto, o contador precisa rever, olhar para si, para seu trabalho, para ele como profissional, e rever conceitos, rever até valores em relação a tudo que ele estava ou nós estávamos fazendo. Um outro aspecto também que precisamos ver é olhar para fora, que significa o quê? Olhar para o cliente. O contador não existe só para fazer débito-crédito. Sim. Ele precisa rever o que fazer. O que fazer. Nesse sentido. Como ele pode ajudar, então, o seu cliente. Rever esses conceitos, rever a forma de administrar, inclusive, o escritório contábil, rever a profissão dele. E até a própria legislação que vem mudando agora, principalmente por causa dessa pandemia, mudaram algumas coisas, e o contador trazer soluções para essa empresa que às vezes o administrador não consegue enxergar. Verdade. E o contador tem na mão toda a informação. Então ele precisa justamente trabalhar nesse sentido. Bom, então a gente sabe, né, professor, que essa reinvenção e que nós estamos vivendo um período que nunca foi visto. Foi visto numa menor escala, claro, durante a gripe espanhola, enfim, mas hoje nós estamos vendo a reinvenção, principalmente no modelo de ensino. Os professores se reinventando, as pessoas procurando outras alternativas para poderem estar juntas sem estar fisicamente próximos, né? E nesse momento, nós somos, talvez não pela pandemia, mas privilegiados por viver esse momento,
né? Então, eu acho, na minha opinião, que o mundo vai se reinventar, em muitas formas, né? Mas o que o senhor diria, assim, para os futuros profissionais da área de contábeis, para os alunos dos cursos de contábeis, o que o senhor espera ali na frente e se essa reinvenção das atitudes do contador vai fazer um bem a todos na população? No caso dos alunos em específico, né, que o senhor está falando, professor, eu falei que os profissionais precisam aprender a reaprender, né? Os alunos precisam reaprender a aprender, porque muitos não gostam, por exemplo, de ensino à distância, muitos não gostam de ficar ouvindo o professor num computador, eles preferem o ensino presencial. Eu entendo isso e até gosto também do ensino presencial. Mas, todavia, diante dessas mudanças, nós precisamos... É uma situação de emergência, inovar, né? Mudar, precisa ver outras formas de trabalhar. Eu até tenho feito cursos nesse sentido, porque, no caso, nós precisamos rever. Para rever, precisamos nossos conceitos, nossas ações... Precisamos entender, né, Precisamos professor? entender. Para entender, precisamos estudar, precisamos fazer cursos, precisamos rever os procedimentos, atualizar procedimentos. Então, os alunos precisam reaprender a aprender e precisam entender também, claramente, que mudou. Nós, professores, todos nós precisamos entender isso também. Mudou, não tem jeito. Não adianta ficar reclamando, não adianta, voltou, não adianta. Hoje eu li uma reportagem falando a respeito de viagens, que estão propondo agora, por exemplo, colocar menos cadeiras cercadas, assim, as pessoas cercadas para proteção, né, nesse sentido. Olha só, então a forma de viajar vai mudar, a forma de estar no avião vai mudar, a forma de ser atendido no avião vai mudar. Então, a forma de ensinar e de aprender mudou, está mudando. Está mudando. E, logicamente, demoraria mais tempo em situação normal. Porque Exatamente. o EAD está vindo há muito mais tempo. Sim. Existe há muito mais tempo. Porém, está mudou de forma drástica, no sentido mais rápido. Mais rápido. Devido à própria necessidade que o ser humano está precisando. Exatamente. Mas uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. O mundo vai mudar depois dessa pandemia? Já mudou. Na realidade, nós precisamos entender isso. E essas paradas que nós estamos, o mundo no sentido de planeta Terra está mais limpo. Por exemplo, começa por aí, né? Estamos vendo golfinhos lá em Veneza, estão enxergando golfinhos lá nos canais de Veneza, estão enxergando através lá de cima das imagens de satélite que está tendo menos poluição. Ou seja, o planeta já mudou em algum sentido. O ser humano, como um ser que mora nesse planeta, ele também já mudou. Estamos vendo pessoas pensando, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu tenho que fazer? E agora? Ficar em casa, com a família, durante muito tempo. Antigamente reclamávamos, não tínhamos tempo para a família. Agora nós estamos... Tendo tempo. Tendo que ter tempo. Essas relações sociais, essas relações em família, elas mudaram drasticamente agora, né, professor? Porque... isso eu falei antes na entrevista anterior, que as pessoas antes não tinham os encontros em torno de uma mesa, não tinham os seus encontros para conversarem de outras situações de casa, porque as redes sociais estavam à frente sempre. Os filhos já não sentavam mais com os pais lutando pelo sustento ou pela melhora da família também não tinham esse tempo. E agora, com essa obrigação de estar em casa, né? Que isso nós conversamos também com o professor Fernando sobre cidadania em tempos de pandemia, que é o direito de ir e vir, se foi cerceado ou não, enfim. Mas fez com que as pessoas estivessem juntas dentro de casa. E isso, eu acredito que vai mudar bastante as relações pessoais das pessoas, as relações das pessoas com a família. E vai mudar a relação também das pessoas em relação à tecnologia. Porque quando as pessoas falavam antigamente sobre ensino à distância, sobre aprender usando um computador, eles falam, não, eu gosto de sentir, do ser humano. Agora temos que ressignificar a palavra
ensino, aprendizado, estar junto, estar próximo. O estar próximo precisa está sendo revisto. Porque as pessoas estão percebendo que está por necessidade, que estar próximo não é somente como nós estamos aqui um do lado do outro. Você pode estar próximo, entre aspas, através de um vídeo, através do Face, entendeu? Sim. Através de um contato. Então, a necessidade está fazendo isso conosco. Estamos precisando ressignificar conceitos de estar próximo, de estar longe. Então, é necessário isso. Eu sei que muitos ainda não vão compreender isso, porque o nosso de abraçar, de dar aquele beijinho, de conversar próximo do outro. Tem gente que gosta de ficar pegando no outro. Principalmente nós brasileiros, né, professor? Latinos, que temos latinos como um todo, né? Exatamente. Então, isso vai ter que ressignificar. Então, quando o Brasil, quando perceber isso, o nosso país, quando perceber isso, porque alguns ainda não perceberam, uns já, mas não todo mundo. Não todo mundo. Mas vamos ter que ressignificar essas questões. Usar máscara, eu cheguei aqui com máscara. Por exemplo, temos que usar máscara. A gente via só no Japão, na Coreia. Exato. Nós vemos em todo lugar. Então, mudou. Professor, sugestões. Quais são as sugestões do professor Gabriel Plácido para todos esses envolvidos na área das ciências contábeis? Ou como um todo, para todas as pessoas, se o senhor quiser, pode abrir essa pergunta. Dos aspectos que tem acontecido muito é a ansiedade, né? Ansiedade pelo que vem, pelo que está aí, com todos os profissionais. E não é diferente com os profissionais da contabilidade. Eu dou uma ideia para as pessoas que ajuda muito. Tem me ajudado, que eu faço isso. Viver um dia por vez. E resolver aquilo que aparecer e puder resolver. Se não puder resolver, deixa quieto. Não se preocupar com o problema. Exatamente. Com essa história de pandemia, houve a seguinte situação. Nós enxergamos a nossa própria vulnerabilidade como ser humano. Exatamente. Antes a gente se enxergava como como dança, e de repente um vírus tão pequenininho chega e fala, fica em casa. E todo mundo... É obrigado. Não interessa quanto dinheiro você tenha, quanto poder você tenha. Você tem que ficar em casa. Em casa. Então, isso mudou. Então, tendo em vista essa vulnerabilidade, isso é bom, ter essa consciência. De vulnerabilidade. Voltar um pouco às bases, né? Exato. Viver um dia por vez, tentar resolver na medida que puder, for surgindo as questões. O contador tem que saber passar isso também para o seu cliente. O empresário hoje, o empreendedor, ele precisa ter essa tranquilidade, porque senão ele vai tomar decisões erradas, decisões apressadas. Um exemplo, o contador ele pode muito bem trazer informações sobre planejamento tributário, né, para que ele possa diminuir os custos nos tributos, sobre planejamento dos custos, tanto dele ali como do seu cliente, planejar os custos. Um exemplo, agora está se vendendo muito à distância, né? Olha só, qual é o custo para se vender à distância? Certo. Será que vale a pena determinado produto ser vendido à distância? Né? Como poderia rearranjar isso aí? O contador tem números e tem dados, informações e argumentos para sentar na frente, pode ser por um vídeo, né, do seu cliente e dizer, olha, se vai por aqui, não vai por aqui, se você for por aqui vai acontecer isso, se acontecer isso. Isso é fundamental. Quando o cliente chegar e perceber isso, ele com certeza vai valorizar muito o contador. Então nós precisamos entender isso. Então, viver um dia por vez, primeiro, procurar ver modos de se reinventar, de se rearranjar, não tem outro jeito. E, como eu disse, um dia por vez. Um dia vivido, beleza, dorme tranquilo, no outro dia, o que temos para resolver? É isso? Vamos resolver. Não deu de resolver? Quem pode resolver? Não tem saída? Não tem, então, tem um ditado chinês que fala assim, um problema que não tem solução é porque ele
já está solucionado. Já está solucionado. Então, deixa, vai ter um momento. Então, essa tranquilidade é importante para todos os profissionais, mas em especial para o contador também, porque ele tem que demonstrar tranquilidade para ele e para o cliente. E para o cliente, exatamente. E o cliente está desesperado, precisa vender, precisa produzir. E o contador, todo contador quer que o seu cliente seja bem-sucedido. Bem-sucedido. É óbvio. Pois é, professor. Parafraseando, por exemplo, Bauman, que dizia que as relações sociais seriam muito mais líquidas com o tempo, essas relações, transpondo isso para os mercados, as relações comerciais elas já vinham sendo bem mais líquidas. Porque, eu não sei se o senhor lembra, 15, 20, 30 anos atrás, você ia comprar um produto, você pegava na sua mão, olhava, pagava e levava. Hoje em dia, a maioria das coisas você compra de alguém que você não conhece, acreditando num produto pela sua qualidade, pela sua marca, e você recebe na sua casa. Isso é uma relação comercial líquida, né? Então, assim, isso já vinha mudando, agora mais ainda. A questão importante da gente ver isso, que essa liquidez, essa fluidez dos relacionamentos, em especial por causa da tecnologia, terão que se solidificar um pouquinho mais, porque ganharam importância no sentido de, é como se fosse vendendo realmente, não é a venda presencial, vendendo realmente não, a venda presencial. Então, podemos dizer assim que essa importância dada à questão da tecnologia, de vender à distância, de comprar e vender, a relacionamento à distância, ampliou muito mais a importância disso. Então, vai sobreviver os que atenderem bem os seus clientes, inclusive à distância. Porque antigamente, a venda à distância como que era? Venda à distância é 10% do meu faturamento. Isso aí, se não der certo, eu tenho faturamento presencial. Hoje não é mais assim. Não é mais assim. Mudou. Eu tive conversando com uma pessoa, com um empreendedor, eu perguntei, e aí, como é que vai você, como é que vai os negócios? Antes da pandemia isso. Quanto que é o delivery de vocês? 15%. Ele falou assim como pouca coisa, nós somos 15%. Hoje, 70%. 70% a 80%. É o delivery dele. Então, percebam que isso vai ter que mudar. Então, ele vai precisar enxergar a excelência também no atendimento à distância. Então, isso é uma mudança. E uma outra coisa, professor, que eu penso, é também a humanização dessa relação, a humanização dessa venda. Porque hoje você entra, olha o produto na foto e tal, e às vezes você não tem contato com a pessoa. Essa humanização das relações comerciais, ela vai ter que acontecer. Essa, entre aspas, solidificação, aproveitando um Bauman invertido, que eu falei. Então, justamente por isso, ela vai precisar ganhar um outro viés, uma outra visão, muito mais do que apenas, é venda à distância, compra aqui, ali. Não, o mercado vai mudar, vai ficar mais exigente, a venda, assim, hoje, você compra aí de qualquer um, de qualquer maneira. As pessoas vão, entre aspas, se especializar na compra à distância, não vai ser qualquer um de qualquer um, certo? E vai comprar qualquer coisa. Então, ele vai verificar antes, porque aí ele vai começar a utilizar muito a venda à distância. Então, isso aí vai valorizar muito essa relação à distância. Vai valorizar muito os comentários a respeito daquela empresa, daquele produto, enfim. Exatamente. Eu tenho feito muito isso. Eu verifico agora o que esse produto, o que as pessoas falam desse produto. O que eles dizem sobre isso. Certo? Então, é justamente isso que a gente precisa entender, essa mudança. Então, por isso que eu usei o termo solidificação, que é justamente essa importância que ganhou essas relações. As relações comerciais. Nós, como contadores, alguns falam assim, mas a gente é contador. Olha, nós precisamos rever conceitos. A gente, só débito e crédito, a gente passa informação. Não. A gente tem informação importantíssima para o cliente. Para o empreendedor. Será que vale a pena ir por um caminho ou pelo outro caminho? Como posso diminuir esse custo? O custo do tributo, o planejamento tributário que eu falei. Exatamente. Então, tudo isso precisa ser revisto, precisa ser pensado. É um desafio, somente os bons sobreviverão. Exatamente, professor. Eu agradeço a presença aqui no estúdio da FAUSB, no programa FAUSB Entrevista, do professor Gabriel Plácido. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Eu que agradeço. Encerramos agora o terceiro bloco
e último desse programa semanal, FAUSB Entrevista. Muito obrigado e uma boa noite.